Fala, querido franqueado, franqueada que está aqui com a gente mais uma vez. Essa playlist que a gente veio aqui para falar de obras, a playlist inteira, que nossa querida Lari, que está conduzindo aí nossa produção, está participando também. E hoje, mais do que nunca, eu trouxe um convidado aqui comigo, que é nada mais, nada menos do que meu sócio querido Gustavo. Obrigado por ter participado, Gus. Fala, Yuri, valeu pelo convite. É nóis. E a gente hoje vai falar sobre etapas de obra. Então, acho que é o segundo vídeo da nossa playlist que a gente vai falar sobre uma condução, assim, para você entender que está começando agora, é franqueado, provavelmente está abrindo a sua primeira loja. Quais são as etapas dessa obra? Então, fica aqui com a gente. Lari, joga a vinheta. Vamos para mais. Então vamos lá, hoje eu trouxe para conversar com a gente uma pessoa mais técnica, porque é o que vos fala, não é a pessoa mais honrada para falar sobre esse assunto, porque a gente vai falar bem as etapas certinhas de uma obra, pensando assim, ó, acabei de contratar minha franquia, vou abrir minha unidade, e aí, Gus, o que eu preciso da tua ajuda? Cara, a gente tem aqui, dentro de uma obra, para quem não conhece, as primeiras etapas geralmente eu não sabe nem por onde começar. Eu sou um franqueado, pago uma taxa de franquia, vou atrás de umas construtoras e aí, beleza, contratei uma empresa, contratei uma construtora, uma empreiteira. O que é a primeira coisa, a primeira fase que geralmente tem numa obra? Boa, ainda um pouco antes da contratação, a gente tem a ideia que a gente chama de ideação e planejamento. Obras maiores, infraestrutura, construção, geralmente isso dura um pouco mais, mas a ideação e planejamento é basicamente você levantar quais são as necessidades que você tem lá na frente. Então, eu quero abrir uma cafeteria, então eu preciso de um ponto que tenha um lugar legal, que tenha um fluxo de pessoas, que tenha rede elétrica. A gente fala assim, mas às vezes, às vezes a gente se depara com um lugar que não tem. E aí, depois que você tem isso tudo bem definido, aí você vai para a fase do planejamento, que é fazer projeto, você começa lá com um layout, né? Mostrar mais ou menos como é que vai ser o fluxo de pessoas, como é que vai ser a vitrine, faz o projeto executivo, arquitetônico, todos os complementares, né? Elétrico, hidráulico, tudo que for necessário, principalmente se tiver voltado para um shopping ou um centro comercial, eles são mais rígidos quanto a ter uma documentação quanto a isso. E aí entra na fase de obra, efetivamente, que é você, claro, procurar um bom empreiteiro, um cara de confiança, com uma forma de pagamento que entre no seu fluxo de caixa, e entra na obra. Mas então, só para a gente alinhar, até porque, querendo ou não, algumas franquias não têm o projeto arquitetônico elaborado pela franquia. Então, só para a gente colocar na mesma linha de raciocínio, algumas franqueadoras já colocam no escopo a elaboração do projeto arquitetônico e geralmente elas colocam, já tem um processo bem definido, então converse com essa franqueadora para ver se é isso, toda essa escolha de ponto também. Então, a partir do momento que tem esse projeto executivo pronto, tá? São todas as pranchas, inclusive, acho que, Lari, outro dia a gente pode falar só de projeto, né, só para como que a gente pode melhorar essas etapas, mas feito o projeto, o Gustavo falou, cara, projeto definido, tudo layout definido, contratei uma construtora, primeira etapa de obra. Primeira etapa de obra, pensando numa reforma comercial, se a gente fosse para uma construção do zero, seria terraplanagem, infraestrutura, mas pensando em reforma, geralmente é demolição. Então você vai tirar o que tem lá para poder construir o que você vai ter de novo. Então, geralmente, você pega um ponto que tinha outra coisa, tinha outra loja ou tinha algum outro uso, você vai precisar tirar os revestimentos, vai precisar tirar talvez uma parede, construir uma parede, e você começa derrubando tudo que tem lá. Então, você vai tirar um forro, vai tirar alguma coisa, claro, dependendo também da parte de ideação e planejamento, né? E aí segue para começar, aí sim, a construir a tua loja. Então, vamos lá. Então, pensando numa construção, até só para a gente dar um passinho antes, é sempre importante ver se na prefeitura local ou se a franqueadora exige alguma coisa, porque cada franqueador tem uma exigência diferente sobre a parte de documentação, né, Lúcio? A documentação de uma loja geralmente passa por alvará de funcionamento, alvará, se for alguma coisa com comida, alvará de vigilância sanitária, bombeiros, todo esse tipo de documentação tem que estar pronta antes de começar a obra. Tá, então, inclusive, algumas prefeituras exigem um alvará de reforma. Não é todas, né, Gustavo, mas é importante confirmar isso logo antes de você fechar uma contratação até, para realmente definir se isso não vai atrasar depois. Então, alvará de funcionamento, se a gente listar alguns aqui, alvará de funcionamento, alguns shoppings pedem alvará de bombeiro, a gente tem a alvará de reforma em alguns locais, tem a RT de execução. A RT é obrigatória no Brasil todo, que você vai fazer uma reforma. O que é uma RT? A RT é a anotação de responsabilidade técnica. Nada mais é do que um engenheiro e até o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, dizer que ele é o responsável pela obra que vai rolar naquele endereço, com aquela metragem, com aquele escopo.
e tudo mais. Então, toda obra que acontecer no Brasil precisa ter um engenheiro responsável, justamente pela responsabilidade civil, todo tipo de problema que vier a dar, é aquele engenheiro que é o responsável. É porque se acontecer alguma coisa na obra, quem que você vai responsabilizar tecnicamente? Eu, geralmente, assim, o pedreiro diretamente não tem essa responsabilidade. Então, ele vai jogar para você e realmente a responsabilidade vai cair sobre o contratante. Tá? Exatamente. Se você não contrata uma RT, no final a responsabilidade é tua, porque é você que está burlando esse mecanismo legal. Exato. Documentação pronta, aí você falou que a primeira etapa de obra é demolições e remoções. Ah, não, você falou de construção. Então, construção é terraplanagem, limpeza de terreno, deixar pronta a arar para receber o plantio. Isso. Quando a gente fala de construção do zero, geralmente a gente usa também um canteiro de obras, né? Então, quando você tem uma construção do zero, você não vai ter rede elétrica, não vai ter rede hidráulica, não tem nada. Então, você precisa montar uma ligação elétrica, uma ligação hidráulica, montar almoxarifado, montar dormitório, se for o caso, refeitório. Então, construção do zero geralmente fica um pouco mais complicado essa parte do início. Mas isso não tem nas reformas, geralmente, né? Você vai fazer no meio de um shopping, uma coisa assim, já tem toda a estrutura montada, já tem um ponto elétrico, para você poder fazer a obra sem precisar de uma ligação provisória. Então, partindo do princípio agora que a gente tem uma loja que geralmente, são 90% dos nossos casos, demolições e remoções, né? Exatamente. Começa tirando tudo que tem lá dentro que não faz parte do teu projeto agora. Então, vamos lá, é o momento de você tirar revestimento, é o momento de você tirar aquela parede que não vai precisar que está no projeto. Assim, tem que aproveitar o máximo possível para fazer de remoção e demolição nesse momento, exatamente para que você já jogue tudo fora, porque é o momento que você aluga caçamba, né? Uhum. É o momento que você realmente joga todos os entulhos e faz o descarte corretamente. Exatamente. Esse descarte, quando a gente fala de ponto comercial, ele é até feito de uma maneira mais cuidadosa. Assim, você vai passar por um shopping, por exemplo, você tem que ensacar todo esse entulho dentro de um saco de rafia, que é aquele saco grosso, branquinho, assim, para não levar entulho muito solto no meio do shopping. Isso pode atrapalhar o funcionamento do shopping, mesmo que feito de madrugada. Pode parecer besteira, mas mesmo que, vamos pegar nós, assim, que não somos da engenharia civil, não somos da construção civil, por que é importante a gente entender sobre esse assunto? É exatamente no momento que você começa, pelo menos, a entender a lógica do cronograma de obra, ela existe exatamente para não criar problema, porque, vamos agora entrar etapa de o quê? Elétrica? Agora começa estruturas. Estruturas, né? Então, você vai começar a colocar paredes, começar a construir um forro, que acaba entrando meio em paralelo aos sistemas, né, hidráulico e elétrico. Você monta uma parede, aí você já vai começar a passar os sistemas por dentro dela para não fechar a parede, depois tem que abrir de volta. Exatamente. Aí você imagina você fazer aqui uma parede, daí não faz o sistema elétrico já, aí você já pinta a parede, aí no final das contas depois você vai ter, pode ser que você vai ter que abrir essa parede de novo, aí pintar, olha a quantidade de retrabalho. Então a cronograma nada mais é do que vai evitar para você um retrabalho e um custo adicional. Então vamos lá, a gente terminou a demolição, começou a parte de paredes e estrutura. Fala franqueado, franqueada, tá gostando desse vídeo? Só que para deixar melhor a tua experiência com esse vídeo, a gente preferiu dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então se você assistiu essa parte 1, vai aqui no vídeo, não sei se a Lari vai colocar aqui na tela, parte 2 do vídeo. Tem mais uns minutinhos aí que eu acho que é relevante para você assistir, então fica com nós, clica aqui no link e continua o vídeo para a parte 2.